Olá! Tirei o dia hoje para falar de rancor, daquelas pessoas que não conseguem esquecer. E quando eu falo daquelas pessoas, não significa que tem um grupo de pessoas que não consegue esquecer nada e um grupo de pessoas que vive muito bem, alegre, feliz, com o passado todo resolvido. Existem situações que algumas pessoas não conseguem esquecer, elas ficam presas a essas situações. Pode ser que tenham pessoas que têm uma facilidade maior para deixar as coisas passar, para não ficar presa, e algumas pessoas com uma tendência de ficar presa a todas as pequenas coisas, mas normalmente são situações mais específicas que prendem a gente, e aí é muito interessante a gente entender quais são as situações que prendem a memória da gente, que a gente fica remoendo aquela situação, porque isso diz muito da pessoa, diz muito de você com relação ao tipo de situação, ao tipo de coisa. Normalmente tem uma base em comum aí que já dá para a gente tentar identificar uma origem, da onde que vem essa mágoa, da onde que vem essa âncora que te prende no passado em algum lugar. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, tenho esse canal para falar de comportamento, dos nossos sentimentos, de psicologia, das situações com as quais você pode contar com um psicólogo para trabalhar junto contigo, melhorar, mudar, se libertar de algumas situações. Enfim, eu mesma não atendo, mas eu tenho um site que tem uma equipe bacana, apresento o site aqui nas informações ou pelo WhatsApp. Você pode pegar também todos os dados, todas as informações. O que é rancor? Rancor é aquela sensação que a pessoa tem de que quanto mais ela pensar no que aconteceu, talvez ela consiga entender, talvez ela consiga resolver. De uma forma um pouquinho mais profunda, pode ser que tenha a sensação de que se eu ficar pensando, elaborando, se eu passar algum olhar para a pessoa, para dar a dica para ela de que eu não esqueci do mal que ela me fez, se eu passar alguma palavra, se eu fizer alguma coisa, a pessoa vai se conscientizar disso, ela vai se arrepender, ela vai sentir na pele dela o peso do que ela fez. E o que normalmente não é o que acontece, porque o rancor não prende a pessoa que fez alguma coisa, o teu rancor não prende a pessoa que te fez alguma coisa na situação. A pessoa está lá, vivendo a vida dela. Pode ser que ela lembre, pode ser que ela não lembre, mas o que importa a gente saber é o que o teu rancor te prende. Teu rancor não prende teu algoz, o teu rancor te prende nessa situação, te prende nesse sentimento, não te deixa ir para frente. Né? E o que é que causa rancor? Às vezes são grandes coisas, são grandes situações, uma grande traição, às vezes são pequenas coisas. Aí que eu falei da importância da gente tentar entender as coisas que estão causando mágoa, que estão deixando aquele rancor, porque essas coisas dizem muito da construção psicológica dessa pessoa, do que foi acontecendo ao longo da vida dela, do que aconteceu em situações mais significativas, que deixou aquela marca mais profunda, e aí com o passar do tempo, ao longo da vida, em outras situações, em outras vivências, tudo que de alguma forma lembre essa primeira situação inicial, ela vai ser mais pesada. Que às vezes a pessoa pensa, nossa, por que tal pessoa que esqueceu meu aniversário, eu fiquei tão magoada com ela, mas eu mesma sei que não é uma coisa tão grave assim, vai. As pessoas estão ocupadas, as pessoas esquecem, mas aquilo me magoou, não vou perdoar essa pessoa. Porque essa questão de datas tem alguma coisa a ver com o seu histórico. Então, muitas vezes o rancor nem sempre tem totalmente a ver com a pessoa de agora, tem a ver com o seu histórico, a sua fragilidade emocional, com a sua sensibilidade com o que já vem acontecendo contigo. Então, às vezes é esquecer o aniversário, às vezes é um amigo que se mostrou lá meio falso, convidou todo mundo lá para uma parada e não chamou você. Fala, poxa, sempre me quis, agora esqueceu de mim, me ignora. Pessoas que te fizeram chorar, que te magoaram, que te deixaram com cara de tonto, com aquelas pessoas que às vezes faz aquelas armadilhas sociais mesmo, né? Fala alguma coisa para te deixar sem graça, para você ficar sem jeito na frente dos outros, né? Pessoas que vieram falar que você estava gordo, que estava magro, tá alto, tá baixo, tá X,
Y, enfim, sempre às vezes comentários pegam quando a pessoa tem alguma sensibilidade com relação àquele assunto. Pessoas que te enganaram, fizeram você pensar uma coisa, né, que mentiram, pessoas que te deixaram no vácuo, pessoas que te fizeram pensar que você era super importante, que levantaram tua bola, que te deixou super entusiasmado, depois sumiram. Enfim, são tudo situações que vão deixando mágoas, né, que vão sendo possíveis de aí entrar na sacolinha do rancor, de entrar no pacote do, né, não suporto essa pessoa, não admito que ela tenha feito isso comigo, porque o que ela pensa que eu sou, o que ela pensa que ela é, e que direito ela se dá a fazer esse tipo de coisa. São todas as conversas que vão passando dentro da cabeça da gente aí do rancor. E as pessoas rancorosas são essas, não conseguem esquecer as mágoas, não conseguem deixar para trás, falar ok, foi ruim, mas já aconteceu, vamos olhar para frente agora as coisas que tem novas que estão para vir, para acontecer. Não consegue fazer isso. Às vezes até simula alegria, às vezes dá aquele sorriso amarelo, fica fazendo de conta que deu uma volta por cima, mas se lá dentro dela, no campo mental dela, se ela realmente não elaborou, se ela realmente não superou, ela vai ficar remoendo essas situações de passado, vai continuar vivendo como se cada uma dessas coisas estivesse acontecendo de novo e de novo, porque cada vez que você lembra, cada vez vai acontecendo de novo. E tem uma coisa engraçada, cada vez que a gente relembra uma coisa ruim, a nossa memória tem uma certa característica de meio de que te transformar essa lembrança. Então você pode tanto transformar para melhor como transformar para pior. Você pode colocar algum colorido mais pesado, mais forte, você pode colocar ou dar alguma amenizada, e tudo isso tem a ver também com a sua história de vida, com a sua sensibilidade. Então muitas vezes ficar remoendo, ficar relembrando, e a pessoa fala, nossa, eu lembro direitinho o que a pessoa fez para mim, e se outra pessoa vier te contar o que essa pessoa te fez, uma pessoa que teve presente, que acompanha, ela vai te contar uma outra história. Então o que eu falo, remoer é muito ruim, porque a gente não pode contar com a própria memória. A nossa memória, ela tem todo um viés da emoção, que esse viés ele pode ser até bem utilizado, né? Numa psicoterapia, a gente pode usar esse viés da memória para ressignificar, para dar um outro tom, para reentender o que aconteceu, e aí a gente consegue se libertar. Mas se você não tiver um acompanhamento bom, né, que te dirija para raciocinar, para pensar, para trabalhar a sua emoção de uma forma correta, se você ficar nessa sozinho, você vai só afundando dentro desse buraco. E as pessoas que fazem isso, elas não percebem o mal que elas estão fazendo para elas mesmas nessa situação. Elas teimam em continuar nessa situação que parece confortável, né? Nessa situação, nessa cadeira de vítima. Parece confortável porque onde ela já está é o que ela conhece, porque mudar é sempre mais difícil. Mudar requer um esforço, mas sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E ninguém vai conseguir continuar em frente, ver novas coisas, viver novas situações, aprender novas coisas que tem, conhecer novas pessoas, enfim, não vai conseguir fazer se ela estiver presa no passado. Ela vai sempre considerar que aquilo é a vida dela, aquilo é que é o importante. Não é, aquilo é o que foi. Importante é o que tem para acontecer, né? E tem aquela coisa que a gente sabe que o que a gente não fala, o que a gente não diz, cresce dentro da gente, vai criando raiz, vai ficando mais forte. Por isso que a gente fala que a psicoterapia é a cura pela fala. Claro que não é só isso, claro que não é só, né, sair numa logorreia danada que vai tudo se resolver, mas falar com entendimento, falar buscando a compreensão, falar se buscando nessa história, quem é você, para você perceber que você não é essa pessoa, né? Porque o teu rancor, ele vai te prender na situação que aconteceu. É a mesma coisa com o perdão. A pessoa tem dificuldade em perdoar. Eu não quero perdoar porque eu não quero amenizar o lado daquela pessoa que fez mal para mim. Perdoar, você não ameniza nada para a pessoa, você ameniza para você. Você se liberta. Quando você perdoa, você não está libertando o outro, não. Ele tem a consciência dele, ele tem a vida dele. Você não vai mudar nada, nem para melhor nem para pior. Mas você vai mudar em você. Então, se libertar dessa situação é extremamente
vantajosa, que é o que a gente fala, que o pior inimigo não é a pessoa que te causou mal, é você que fica revivendo, revivendo, revivendo. Você é o seu pior inimigo, você quando se prende nas situações. Mas aí a pessoa fala, eu não posso esquecer, eu preciso ter o aprendizado do que aconteceu, até para não deixar acontecer de novo. Certíssimo, né? Rancor não é a mesma coisa que memória, deixar de ter rancor, se libertar, superar o rancor não é a mesma coisa que esquecer. Esquecer é não lembrar mais, falar que aconteceu mesmo. Você vai lembrar, a situação faz parte da tua vida, mas pode fazer parte da tua vida como uma construção, como um aprendizado. Falei, agora já sei. Né? Próxima situação já estou esperto, já não permito que isso aconteça, ou se acontecer eu já vou ter uma outra postura diante da pessoa, porque a gente não pode impedir que os outros façam, né, o que tem para fazer aí. Mas você pode mudar a sua resposta a essas pessoas, a sua postura diante dessas pessoas e dessas situações. Isso dá para fazer muito, sim. Você não guarda o rancor, mas não precisa esquecer. Aí eu sei o que aconteceu, mas me libertei disso, estou vivendo outras coisas, não é da boca para fora não. Não é só repetir essa frase que você vai se libertar. Que as pessoas falam, então eu vou falar, me libertei, não tô nem aí. Só que lá dentro o peso continua do mesmo jeito, né? Nem sempre ajuda. O que ajuda? Você se entender, você conhecer, você saber a sua história, saber quem é você e os recursos que você tem para continuar em frente. Aí você fica forte, aí dá para você fazer muita coisa. Tem uma frase que eu anotei aqui que eu achei ótima. Não sei o autor. Normalmente, ultimamente é difícil a gente encontrar o autor, mas enfim, uma frase muito boa. O que você não deixa ir, você carrega. O que você carrega pesa em você. E o que pesa em você te afunda, né? Pratica a arte de soltar, de perdoar e de deixar ir. Perdoar isso é deixar ir. Não é esquecer, não é fazer de conta que não foi nada. É reconhecer, sim, que teve um peso, mas teve um peso naquele momento, naquela situação, e agora a situação é outra. Vou até repetir, você achou bacana a frase? Eu deixo escrito aqui na caixa de informação, eu deixo todo o roteiro do texto que eu uso para o vídeo. O que você não deixa aí, você carrega. O que você carrega, pesa em você. E o que pesa em você, te afunda. É isso. Pratica a arte de soltar. Tá difícil sozinho? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada, para te analisar, te ajudar a entender como que você está atuando, por que você está atuando dessa forma e o que você pode fazer para ser diferente. Obrigada por me ouvir.